Boa noite, meus irmãos. Que a graça do nosso Deus continue sobre as nossas vidas. Peço aos irmãos que, por favor, abra a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15. Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28. Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao 28. Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Diz assim a santa e bendita palavra de Deus: Partindo Jesus ali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondeu e disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é santa, é perfeita, é inerrante e ela fala conosco. Obrigado, Deus, por termos falado ao Senhor até aqui, através dos hinos, dos cânticos. Obrigado, Deus, por o Senhor já ter falado conosco através da leitura da tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que nesse momento o Senhor prenda a nossa atenção nas Escrituras, que nós possamos aprender, ó Deus, a como ser melhores em tua presença, de acordo com as Escrituras, e que isso, ó Deus, possa de fato ser visto de forma prática em nossas vidas. Ó Deus, me ajude, apesar das minhas limitações, para que eu possa expor a tua palavra de forma clara, de forma inteligível, e que todos nós nessa noite, ó Deus, possamos aprender um pouco mais do Senhor. Ó Deus, receba toda a honra e glória para si, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em toda a história, algo que sempre ficou apontado, em um primeiro momento de maneira bem sutil, mas isso foi ficando cada vez mais claro, é que o povo escolhido de Deus, ou a igreja invisível de Deus, como vai dizer algumas obras, esse povo, ele nunca foi caracterizado por uma etnia específica. Ou seja, desde os primeiros relatos do Antigo Testamento, Deus já mostrava que o povo escolhido de Deus estava espalhado por toda a terra, e não apenas em Israel. Nós temos, por exemplo, um vislumbre disso lá no texto de Gênesis, no capítulo 12, onde Deus declara a Abraão que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. E isso é confirmado com a declaração de Deus lá no Êxodo, quando o Senhor chama todo o povo de nação santa e sacerdócio real. Ou seja, aquele povo, assim como o sacerdote se separava em santidade para representar o povo diante de Deus, e assim o povo era abençoado, da mesma forma, a nação inteira seria uma nação sacerdotal. Eles deveriam se separar em santidade para representar o povo de Deus espalhado por todo o mundo. Nós temos também leis no Pentateuco, onde o estrangeiro que morasse em Israel, ele também deveria ser circuncidado, simbolizando que ele também estava debaixo da bênção de Deus. Se pularmos um pouco mais à frente,
nós veremos, por exemplo, que Deus inclui uma estrangeira na linhagem de Jesus. Ruth, a Moabita, que deu à luz a Obed, que foi o pai de Jessé, Jessé que foi o pai de Davi, e assim até chegar em José, e ao que tudo indica, assim até chegar em Maria também, pois ela, ao que tudo indica, também era descendente ou da família, da linhagem de Davi. Ou seja, Deus usou uma estrangeira para começar uma das linhagens mais importantes de Israel, uma linhagem que apontaria ou que apontava para o reino eterno de Jesus. Paulo vai dizer também na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, que os gentios, ou seja, quem não era judeu, estavam mortos em seus delitos e pecados, assim como os judeus também. Ou seja, Paulo relata que o Senhor tem os seus eleitos espalhados por toda a terra, e por causa do grande amor com que Deus nos amou, Ele nos deu vida pela graça, seja gentil, seja judeu. Mas por que eu começo com essas informações a respeito de alguns estrangeiros sendo contados como aqueles que fazem parte do reino de Deus? Note, o objetivo geral de Mateus aqui, ao escrever esse evangelho, é o de provar aos judeus, ele quer escrever aos judeus que Jesus é o Messias. Tanto que dos evangelhos, dos 4 evangelhos, Mateus é o que mais usa citações do Antigo Testamento, porque ele sabe que o judeu ele é estudioso na Torá, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, quando nós olhamos para algumas passagens mais de perto, de maneira mais específica, parece que Mateus ele se dedica também a mostrar que o povo deste Messias não está confinado aos judeus. Nós observamos isso, por exemplo, no capítulo 8 de Mateus. Mateus relata a respeito do centurião romano que pede a Jesus que cure o seu servo. E Jesus diz que, inclusive, que não havia visto fé igual a daquele centurião romano ali naquele povo de Israel. Novamente, no capítulo 12, um pouco mais à frente, Mateus registra a fala de Jesus falando sobre os ninivitas, aqueles que se arrependeram com a pregação de Jonas. Jesus diz que eles estariam no julgamento dos judeus daquela época. Ou seja, há uma clara intenção aqui de Mateus e também de outros autores bíblicos de mostrar que o povo de Deus nunca esteve especificado em Israel. E o texto, meus irmãos, que nós acabamos de ler agora, corrobora um pouco mais com isso. Veja bem, no início do capítulo 15, Jesus tem um embate, uma briga, por assim dizer, muito séria com alguns fariseus e escribas. Naquela ocasião, esses homens questionam Jesus sobre o motivo dos discípulos não lavarem as mãos antes de comer. Acontece que essa cobrança não era no sentido higiênico. Os fariseus e escribas não estavam preocupados com a saúde dos discípulos de Jesus. Essa, na verdade, é uma cobrança religiosa. Nos escritos judaicos antigos, um escrito chamado Mishnah, lá diz que você deveria lavar, ou deve lavar as mãos antes de comer, e quem não fizer isso estará transgredindo a lei, estará pecando contra o Senhor. Porque se tinha a ideia, se tinha a impressão de que se você estivesse andando na rua, porventura você poderia pegar em alguma coisa impura, ou você poderia pegar em alguma coisa nessa garrafa e alguém impuro já tinha pegado nela antes, portanto você foi contaminado. E por isso, quando você chega em casa, antes de você comer, você deveria lavar as mãos, para que você não fosse contaminado espiritualmente. Acontece que essa nunca foi uma lei criada por Deus, essa foi uma lei criada pelos rabinos. Aliás, eles criaram mais de 600 leis a mais do que tem nas Escrituras. E por causa disso, Jesus tem um embate tenso com aqueles judeus a respeito, e Jesus vai dizer que não é aquilo que entra que vai contaminar o homem, mas é justamente aquilo que sai. Não são circunstâncias externas que vai fazer o homem pecar, mas é o interno, é o coração. Em outras palavras, não é a oportunidade que faz o ladrão. Na verdade, o desejo de roubar nasce, a cobiça nasce do coração.
Então Jesus tem essa discussão, esse embate com os judeus religiosos. Acontece que logo na narrativa seguinte, após Jesus discutir com esses religiosos, Jesus parece que quer descansar um pouco. Mas o curioso, meus irmãos, é que ele vai descansar em uma terra vizinha estrangeira. A terra de Tiro e Sidom ficava a norte e a oeste da Galileia. Era uma outra terra, não era mais Israel. Aliás, essa é a única vez em todo o ministério de Jesus que ele sai das terras judaicas para uma terra estrangeira. Alguns comentaristas vão argumentar que Jesus talvez ele queria descanso, inclusive da multidão que ficava seguindo ele o tempo todo. Marcos, no capítulo 7, vai dizer que Jesus queria que ninguém soubesse aonde ele estava. Mas acontece que uma mulher de um povo pagão, os cananeus, fica sabendo que Jesus está lá. E essa mulher vai até Jesus. Essa mulher vai até Jesus porque ela tinha uma filha que estava endemoniada. Então qual que é o cenário aqui? Para resumir, Jesus discutiu com os judeus, o povo que se achava escolhido, exclusivo para a salvação. E logo depois disso, Jesus vai para uma terra estrangeira e conversa com uma estrangeira. E é nesse cenário, meus irmãos, nesse contexto, que uma pessoa aparentemente de fora da igreja, visível, um não judeu, essa pessoa, na verdade, ela vai mostrar que ela era muito mais cidadã do céu do que os próprios religiosos daquela época. E eu convido os irmãos a aprender com essa mulher aqui como que um verdadeiro eleito de Deus se aproxima de Deus. Você sabe? Como que um verdadeiro eleito, um verdadeiro cristão se aproxima de Deus? O primeiro ponto sobre como o eleito de Deus se aproxima de Deus é que ele reconhece o verdadeiro Deus. E antes de entrarmos aqui no texto propriamente dito, eu preciso que você entenda uma coisa, porque senão você vai ter dificuldades aqui com esse texto. Primeira coisa, nós vamos abordar esse texto aqui, meus irmãos, em uma perspectiva sobre uma visão reformada bíblica. O que isso significa? Isso significa que nós não teremos aqui uma mensagem de triunfalismo. Você não verá aqui um Deus que existe simplesmente para atender os seus desejos. O que você verá aqui é alguém que entendeu que ela precisa desesperadamente do nosso Deus. Não é Deus quem precisava dela. Na verdade, meus irmãos, Deus não precisa de nós para absolutamente nada. Somos nós quem precisamos de Deus para absolutamente tudo. E o quanto mais cedo nós entendermos isso, mais fácil será para entender textos como esses. Dito isso, nós podemos dizer, baseado no texto, que um verdadeiro cristão, certamente, ele deve reconhecer quem é o verdadeiro Deus de sua vida, porque vejam quanto Mateus quer chacoalhar os corações dos judeus que vão ler esse texto aqui. Ele acabou de mostrar que os judeus não estavam reconhecendo Jesus como o Filho de Deus. E mais, ele acabou de mostrar no início do capítulo 15 que esses judeus estavam interrogando Jesus a fim de pegá-lo em algum deslize. Acontece que logo na sequência, Mateus mostra uma mulher em uma terra estrangeira, de um povo estrangeiro pagão, e justamente essa mulher profere a maior verdade do universo, uma verdade que aqueles judeus, os escolhidos, eles vão chegar. No verso 22 ela diz: Senhor, filho de Davi. Esse é um termo pequeno, meus irmãos, mas é importante. Por exemplo, o profeta Isaías, no capítulo 9, ele já havia profetizado 700 anos aqui a partir do texto, que o Messias reinaria sobre o trono de Davi, ou seja, o Messias seria da linhagem de Davi. Então, de alguma forma,
essa mulher estrangeira ouve falar de Jesus. Ela crê que aquele homem é o Messias. Ele é o Filho de Deus. Então, já que ela está com um problema impossível do homem resolver, ela então vai até Jesus. Porque Ele é o Filho de Deus. E Ele pode socorrer ela. E veja, a forma como ela se dirige a Jesus é muito mais do que um pronome de tratamento. Aliás, se fosse um pronome de tratamento, ela poderia ter usado o termo que o jovem rico usa, mestre. Ou seja, eu reconheço você, Jesus, como tendo prestígio. Eu reconheço você como alguém que ensina com autoridade e inteligência. Dá para aceitar que você é um mestre, mas Deus já é um pouco demais. Com essa mulher não. A forma como ela se dirige a Jesus, logo de cara, já proclama o que ela acredita. Logo de cara ela já professa aquilo que ela acredita. Ela está falando com o Deus encarnado. Mas ainda há um fato curioso nesse texto. Essa mulher não apenas chama Jesus de Deus, o filho de Davi, mas ela trata Jesus como Deus. Mas como assim? Meus irmãos, você vai concordar comigo de que nós somos especialistas em ser irônicos. Nós somos especialistas muito bons em dizer uma coisa e agir de forma contrária. E nós temos um exemplo muito claro disso em Lucas. Em Lucas, no capítulo 12, Jesus está ensinando ali para a multidão. Então, de repente, alguém se levanta na multidão e diz: mestre, veja a diferença de tratamento. Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. E à primeira vista não tem nada de errado com essa fala, mas na verdade há tudo de errado. Porque primeiro ele diz mestre, se referindo apenas à autoridade social que Jesus tinha naquela época. Mas o mais irônico de tudo é que logo após ele dizer que Jesus é o mestre, ele dá uma ordem a Jesus. O verbo ordena ao meu irmão, está no imperativo. Ou seja, meus irmãos, em outras palavras, aquele homem até diz que Jesus é mestre, mas ele se comportou como se ele fosse o mestre e Jesus fosse o servo que deveria obedecer. Ele falou uma coisa e agiu de outra forma. Sabe quando nós repetimos algumas vezes: Jesus é o meu Senhor, como nós ouvimos ontem aqui na marcha para Jesus: Rei, 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 Jesus é o nosso Rei, Jesus é soberano sobre a minha vida. Sabe quando nós repetimos isso, mas as nossas ações acabam mostrando o contrário? Jesus é Senhor até aqui. Daqui para cá não. Daqui para cá sou eu quem mando. Jesus não tem que meter o bedelho, por exemplo, no meu casamento. Eu não aceito Jesus querer interferir, por exemplo, na educação dos meus filhos. Pouco importa se o meu filho ou a minha filha são desrespeitosos, desobedientes, eles são meus filhos e Jesus não tem nada a ver com isso. Dizemos uma coisa e agimos de forma diferente. Com essa mulher não foi assim. E por que nós sabemos e nós podemos ter certeza que essa mulher creu que Jesus era o Filho de Deus e agiu, tratou Jesus como se de fato ele fosse o Filho de Deus, como se aquele que estava ali na frente dela era o Filho de Deus? Por que nós podemos ter certeza disso? Porque o próprio Jesus Cristo afirma no versículo 28, ao dizer: ó mulher, grande é a tua fé. A palavra grande aqui, meus irmãos, vem do original grego mega. Ela traz a ideia de algo fora do comum. Algo fora do comum em escala de magnitude, efeito e grau. Ou seja, essa mulher confessou com todo o seu coração que aquele que estava na frente dela era o Filho de Deus. Ela não estava declarando que aquele que estava na frente dela era o Filho de Deus simplesmente
vidente, ela realmente crê com todo o seu coração que Jesus é o Filho de Deus. Ela se comportou como se realmente Jesus fosse o Senhor da sua vida. Meus irmãos, nós somos levados então a meditar se o que nós declaramos sobre o Senhor tem se refletido de fato na nossa vida prática. Jesus é o chefe maior da sua família? Não, por que não? Jesus é quem reina nas suas finanças? Você já parou para refletir quando você vai orar e você diz Senhor Jesus? Nós vimos então que o eleito de Deus reconhece o verdadeiro Deus em sua vida. Agora nós veremos, por fim, que o eleito de Deus também reconhece a sua verdadeira incapacidade. Veja bem, agora há pouco eu disse que nós precisamos entender algumas coisas aqui, se nós queremos entender esse texto, ou textos como esses aqui. E eu disse isso, meus irmãos, justamente por causa desse segundo ponto. Deixe-me explicar mais claramente aqui, antes de nós entrarmos no texto novamente. Hoje em dia é muito fácil encontrarmos teologias, igrejas, que buscarão colocar você em um patamar elevado, ou mais elevado do que as Escrituras nos colocam. Nós temos agora, por exemplo, a chamada teologia coach, aonde o culto, a mensagem, parece mais uma sessão de autoajuda. O ambiente ele é todo preparado para você dar vazão aos seus sentimentos. E enquanto isso, tem um pregador na frente dizendo, por exemplo, que o único capaz de impedir os planos de Deus para você é você mesmo. Ou seja, você é o centro. Mas antes disso, se nós voltarmos um pouco, nós tínhamos em evidência a teologia da prosperidade, onde alguns foram levados a acreditar, ou são levados a acreditar, que elas merecem tudo de bom e do melhor deste mundo. Afinal, nós somos filhos e filhas do Rei. Nós somos filhos e filhas de Deus. Então, você pode determinar a cura, você pode determinar o dinheiro na sua conta, você pode determinar o pagamento das suas dívidas. Ou seja, você é o cabeça e não o cauda. Antes disso, nós tínhamos, por exemplo, pensamentos como os dos epicureus. Eles acreditavam que Deus criou o homem e largou o homem. E o homem, ele foi criado para buscar a felicidade. Ele foi criado para buscar a felicidade através de uma tranquilidade na alma. E ele foi criado para buscar a ausência de dor. Ou seja, nós somos criados para sermos felizes, tranquilos e sem sentir dor nesse mundo. Essa é a nossa meta. Esse é o nosso objetivo de vida. A sua felicidade depende de você. Muito antes disso, temos um caso de cinismo do povo de Israel, aonde mesmo o povo cultuando a Deus de forma indevida, eles ainda tinham o disparate de reclamar com Deus de que Deus não os amava. Porque Deus não os amava, porque Deus não cumpriu a promessa que tinha feito a eles, de que eles seriam um povo grande e importante. Ou seja, nós merecemos ser grandes. Você merece ser grande. Antes disso, nós temos um povo incrédulo que, como forma de rebeldia a Deus, começam a construir uma torre do tamanho dos seus egos, porque você é um semideus. Por fim, chegamos em Adão, que amaldiçoou toda a criação, porque ele queria ser como Deus. Desde então, o homem sempre tem buscado se colocar nesse lugar, como se tudo fosse feito para ele e por ele. Você é o Deus da sua vida. E por que, meus irmãos, que eu fiz esse rápido passeio
por esses pensamentos nos dias de hoje, voltando até Gênesis. Por quê? Perceba o padrão. Em todos esses exemplos, Deus é colocado à margem de nossas vidas e o homem é colocado no centro. Na teologia coaching, Deus coloca no centro o homem. Na teologia da prosperidade, Deus é o banco monetário do homem. Nos pensamentos gregos, Deus não se importa com o homem. Em Malaquias o povo diz: Deus não cumpre as suas promessas para o homem. No evento da Torre de Babel, Deus é tão grande quanto o homem. E no Éden, o homem pergunta: por que eu não posso ser Deus também? Entenderam o padrão? Ok, mas o que isso tem a ver com o nosso texto? Meus irmãos, é simples. Essa mulher vai até Jesus com um pensamento totalmente o contrário desses exemplos. Essa mulher vai até Jesus consciente de que ela não é deusa da sua vida, coisa nenhuma. Ela vai até Jesus totalmente consciente da sua incapacidade. E ao mesmo tempo, ela está totalmente consciente da capacidade absoluta de Cristo. E veja que para mostrar isso, aparentemente, à primeira vista, Jesus ele foi assustadoramente duro com essa mulher. Primeiro ela clama pelo Senhor no versículo 22: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E Jesus primeiramente ignora no versículo 23. Os discípulos parecem até que ficam constrangidos com aquela cena, e eles pedem para Jesus que ele faça alguma coisa, talvez ajudar ela de alguma forma, ou pelo menos mandá-la ir embora. Mas Jesus diz algo que parece assim ser surreal. No versículo 24 ele diz que ele veio somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, ela não faz parte da minha missão. A grande maioria dos comentaristas vão dizer que Jesus está se referindo aqui ao plano redentivo que ele deveria cumprir. Ele deveria vir para os seus e os seus não receberiam. E talvez, se Jesus começasse a agir muito fora de Israel, ele poderia afetar a sua missão como Messias. Mas perceba, imagine um judeu lendo isso aqui, ele chegando aqui, até nesse versículo 24, ele chega até aqui e pensa o seguinte: isso mesmo, Jesus, isso mesmo, Rabi ortodoxo, parabéns, Jesus de Nazaré, você deve pregar para os judeus mesmo, os estrangeiros não. Mas o texto segue. A mulher então chega até perto de Jesus, adora Jesus e clama novamente no versículo 25: Senhor, socorre-me. E perceba que a partir daqui, Jesus não está falando mais com os discípulos. Agora a conversa é só entre Jesus e ela. É só entre Jesus e essa mulher. E Cristo já está começando a trabalhar aqui algumas coisas no coração dela, dos discípulos e dos judeus que iriam ler esse evangelho de Mateus. Jesus diz então no verso 26: olha, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Você entendeu o que Jesus quis dizer aqui? É como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu não posso deixar de abençoar os filhos de Israel para abençoar uma estrangeira. Uma estrangeira que é comparada a um cachorrinho. Por que eu deveria fazer isso? Meus irmãos, imagina Jesus dizendo uma coisa dessas nos dias de hoje. Nós que somos acostumados a ver, agir, comer, falar, ouvir apenas o que nós queremos. Nessa época de hoje, em que quando as coisas não saem do jeito que nós queremos, basta apenas que você cancele uma assinatura, mude de aplicativo, deixe de seguir tal pessoa, é muito fácil.
Bíblia, aquela que falou o que você não quer ouvir, basta que você derrame a sua ira quase divina sobre eles. É fácil. Então imagine, nesse mundo de hoje em dia, de semideuses, imagine então Jesus chega e diz para você: olha, existem pessoas que precisam muito mais de mim do que você, e a sua necessidade é pequena perto da salvação dos perdidos. A sua necessidade é como se fosse um cachorrinho pidão vindo querendo me pedir comida. Eu imagino alguns dizendo: não, eu não quero saber desse Jesus aí não. Eu não quero saber dessa igreja aí que não coloca as minhas necessidades como prioridade. Eu não sou obrigado a ouvir tamanho desaforo. E essa seria a fala de alguém nos dias de hoje, cheio de si, porque ele se acha muito capaz. Mas essa mulher faz o contrário. Veja o que ela diz no verso 27. Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus outros. Ela publicamente está dizendo: sim, Senhor, eu não sou nada diante de ti, mas o meu único socorro, a minha única esperança é o Senhor. Essa mulher, ela se parece muito com o publicano lá de Lucas, no capítulo 18, onde ele, orando na igreja, ele batia no peito e disse: Senhor, se propício a mim, pecador. Senhor, eu sei que eu quebrei a tua lei, eu sei que eu não mereço nada do Senhor, mas tem misericórdia de mim. Meus irmãos, o que é a genuína conversão? A genuína conversão é quando o Espírito Santo move o coração do homem morto espiritualmente. Então ele entende que Deus é santo, ele entende o que é pecado, ele percebe que é um pecador e que o salário do pecado é a morte, e a única coisa que o homem pode receber sem Cristo é a sua justa condenação. Então, nesse momento, o eleito de Deus percebe essas coisas e ele fica impactado. Ele mal consegue processar essa notícia apavorante. Mas então vem a boa notícia. Escuta. Existe alguém. Existe um homem chamado Jesus de Nazaré, o filho de Davi. E só há salvação, só há socorro, esperança nele. Foi o que aconteceu com esse homem. É o que acontece com o eleito de Deus. Meus irmãos, não existe conversão se você acha que Deus é o seu servo. Não existe conversão se ainda é você quem comanda a sua vida. E aí eu quero partir para a conclusão de algumas rápidas aplicações. Nós vimos que o eleito de Deus possui duas características. Primeiro, ele reconhece o verdadeiro Deus em sua vida. E ele reconhece isso não apenas da boca para fora, mas de dentro para fora. E segundo, ele reconhece a sua verdadeira incapacidade diante de Deus. Incapacidade de se salvar, incapacidade de alcançar algum favor merecido de Deus. Inclusive, nós gostamos de cantar, não é? Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Quem sou, Senhor? Quem sou diante de ti? Nada.
mas ainda assim, tu me amas, ainda assim, tu me socorres pela graça. Entendemos essas coisas, ok. Entendi que eu devo confessar e viver a verdade que Jesus é o meu Senhor, ok. Mas como eu faço isso? Como é que eu confesso que Jesus é o meu Senhor e vivo como se Jesus fosse o meu Senhor de verdade? Como é que eu faço isso? E aqui eu me dirijo primeiramente a você que já é cristão. Você quer saber como é proferir e viver como se Cristo fosse o Senhor da sua vida e não apenas a boca para fora? Quer saber como é que faz isso? Para começar, procure aprender como o seu Senhor quer que você viva. Você sabe como Deus ordena que você viva? Esposa, mulher, o que Deus ordena para que você viva? Você que professa o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, o que Deus ordena que você viva? Por exemplo, o Senhor vai dizer que você deve amar a Deus acima de todas as coisas. Ele ordena que você deve, por exemplo, aconselhar as irmãs mais novas. Ele ordena que você deve ser prudente no falar, para que você não venha a ser uma mulher rixosa. E aí, você, minha irmã, irá apenas dizer: Jesus é o meu mestre, e ficar por isso mesmo? Ou viverá aquilo que você professa? Os maridos, os homens, você que professa o Senhor Jesus como seu Deus, o que Deus ordena para que você viva? Você sabe? Já foi lá estudar? Por exemplo, Deus ordena que você também ame a Deus acima de todas as coisas, que você ame a Deus acima do trabalho, que você ame a Deus acima dos seus gostos. O Senhor ordena que você seja justo nos negócios, que você seja paciente, que você coloque a sua família diante de Deus. E aí? Nós vamos ficar só no discurso ou vamos fazer alguma coisa a respeito? Os filhos, o Senhor ordena que vocês obedeçam os seus pais no Senhor e que procurem crescer não somente em inteligência, mas em sabedoria do Senhor. Como é que vai ser? Vai ser só da boca para fora ou... E agora eu me dirijo a você que ainda não confessou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Sabe que você pode até ser uma pessoa boa aos olhos da sociedade, você é uma pessoa de respeito, uma pessoa que paga suas contas, é honesto, trabalhador, mas eu sou obrigado a dizer que se Cristo não for o Senhor da sua vida, se você não fizer como essa mulher aqui, se prostrando diante do filho de Davi, não haverá esperanças. E você sabe muito bem dos pecados que você tem cometido. E eu vou te dizer algo chocante. Deus também sabe. E todos nós prestaremos contas diante de Deus. E não adianta se achar justo, não adianta tentar se justificar com Deus, argumentar com Deus. Quando Jó, lá no capítulo 23, ele vai dizer o seguinte: se eu me encontrasse com o Senhor, a minha boca se encheria de argumentos. Então Deus responde, apenas responde lá no capítulo 38. Quem é que está falando mesmo coisa que não entende?
criava o universo mesmo? Me responde, Jó, se você consegue. Então, meu amigo, minha amiga, não haverá dinheiro, não haverá poder, não haverá carro novo, não haverá desculpas contra o Senhor, porque você sabe que é culpado, assim como nós sabemos que nós somos culpados também. Nós sabemos, e você sabe que Deus é justo. Jó se arrependeu, ele se deu conta do absurdo que ele havia falado. À semelhança dessa mulher, Jó também se rendeu a Jesus Cristo. E este, meus irmãos, para encerrar, este deve ser o prato de todos nós essa noite. Senhor, filho de Davi, eu não sou nada diante do Senhor. E é por isso, pela graça, tenha misericórdia de mim. Vamos orar? Senhor,